Sentemos. O ministro Marco Aurélio está... Recolheu o voto. Ministra Carmen Lúcia, ação direta de inconstitucionalidade número 310. Requerente governador do Estado do Amazonas, interessados secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação do Distrito Federal e de todos os estados da Federação, ministra da Economia, Fazenda e Planejamento. Presidente, eu vou determinar ao assessor que distribua relatório e voto para os senhores ministros e a sustentação oral, presidente? Então, faço a leitura um pouco abreviada, porque estou entregando o documento para os senhores ministros. Esta é uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo governador do Amazonas ainda em 1990. Não obstante esta circunstância, não se teve a perda de objeto, conforme se verá. Questiona-se a validade constitucional de 3 convênios firmados pela então ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, em 1990, convênios 1, 2 e 6, e pelos secretários da Fazenda ou Finanças dos Estados e do Distrito Federal, pelo CONFAS, reunião realizada, e o que o governador alega é, pretensamente, contrariedade aos artigos 4º do Decreto-Lei 288 de 67, 5º da Lei Complementar 4 de 69, 15 da Lei Complementar 24 de 75 e o 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumenta que seriam inconstitucionais os acordos firmados, porque o primeiro convênio exclui o açúcar de cana do benefício de não incidência do ICMS quando da remessa para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus. O segundo, que é um convênio número 2, revoga a isenção concedida pelo convênio ICM 6588, fixa níveis de tributação na remessa de produtos industrializados semi-elaborados para o município de Manaus. E o convênio número 6 cancela o benefício de manutenção de crédito resultante da não incidência do ICMS nas operações de remessa de mercadoria nacional para a Zona Franca. O autor afirma que a base legal para a não incidência do ICMS na remessa de mercadorias para a Zona Franca de Manaus seriam os dispositivos citados, que teriam sido do decreto, o artigo 4º do Decreto-Lei 288, que teria sido recepcionado pelo artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, e todo o conjunto normativo informador da Zona Franca de Manaus, que não poderia ser alterado por convênio ou qualquer outra legislação federal, estadual ou municipal, e que o Conselho de Política Fazendária não poderia, portanto, legislar sobre isenção ou revogação de ICMS relacionada às atividades da Zona Franca de Manaus, além do que a desoneração fiscal prevista no artigo 4º do Decreto-Lei 288 consubstanciaria imunidade tributária. Requeriu liminar. A então ministra da Economia manifestou-se pela improcedência da ação, acrescentando que a isenção passou a ser a matéria privativa de deliberação conjunta dos Estados-membros. Os secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal manifestaram-se pela constitucionalidade dos convênios, pela improcedência da ação. O plenário deste Supremo Tribunal deferiu a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia dos convênios até o julgamento final da presente ação. E o advogado-geral da União opinou, primeiro, no sentido de que não seria caso de ação direta, porque haveria uma inconstitucionalidade, se fosse caso indireta, tendo em vista as normas infraconstitucionais. O Procurador-Geral da República opinou pela procedência ao argumento de que os incentivos fiscais previstos na Constituição da República, a Zona Franca, vigoram até 2013, na época em que foi concedida em que foi feito o parecer, mas que agora foi alterado pela Emenda Constitucional 42, que estendeu por mais 10 anos aquela situação. Este é o relatório, senhor presidente. Pelo requerente, governador do Estado do Amazonas, falará o doutor Carlos Alberto Ramos.
Filho, procurador do Estado. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, excelentíssima senhora ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros do STF e senhora ministra, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, minhas senhoras e meus senhores. Inicialmente, destaco a minha satisfação, minha alegria e a honra de estar aqui diante dos senhores e, mais ainda, a enorme responsabilidade de defender o Estado do Amazonas, especificamente o modelo Zona Franca de Manaus, o modelo de desenvolvimento e, principalmente, instrumento de redução das desigualdades regionais, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Esse modelo de desenvolvimento encontra-se expressamente protegido pelo texto constitucional no artigo 40 do ADCT e prorrogado pelo artigo 92 também do ADCT. Todavia, apesar dessa proteção constitucional, tal modelo foi frontalmente agredido com a edição de 3 convênios interestaduais sobre ICMS, me refiro aos convênios 1, 2 e 6, todos de 1990, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Ressalto, como já foi dito no relatório, que esta Corte deferiu liminar, suspendendo a eficácia de tais convênios até o julgamento final da ação. Todavia, antes que eu aponte as específicas inconstitucionalidades em que incorrem cada um dos convênios citados, faz-se necessário falar um pouco sobre a questão da desoneração do ICMS nas remessas para operações na Zona Franca de Manaus. O Decreto-Lei 288, de 1967, que instituiu a Zona Franca de Manaus, no seu artigo 4º, equiparou a remessa para aquela região de mercadorias, a palavra que ele emprega é essa, mercadorias, equiparou a uma exportação para o estrangeiro. Sendo assim, em razão de tal disposição, as remessas para aquela região também passaram a ser desoneradas do ICM, atualmente do ICMS. Tal dispositivo, o artigo 4º do Decreto-Lei 288, de 67, por integrar o plexo normativo da Zona Franca de Manaus, foi inteiramente recepcionado pelo artigo 40 do ADCT. Pois bem, esse artigo 40 emprega a seguinte expressão: é mantida a Zona Franca de Manaus com as suas características de área de incentivos fiscais. Ora, uma dessas características era justamente a desoneração da remessa de mercadorias, repito, a palavra é mercadorias, quando a remessa para a Zona Franca. Se essa era uma das características do modelo Zona Franca, portanto, foi recepcionado em 88. Muito bem. Falemos um pouco sobre a proteção constitucional dada ao modelo Zona Franca de Manaus. O artigo 40 do ADCT, anteriormente citado, emprega a seguinte expressão: é mantida a Zona Franca de Manaus com as suas características de área livre de comércio, exportação e importação e de incentivos fiscais pelo prazo de 25 anos, a partir da promulgação da Constituição. Sabemos que, atualmente, esse prazo sofreu um acréscimo de mais de 10 anos. Da análise conjunta do artigo 40 e do 92 do ADCT, merecem destaque as seguintes previsões, no sentido, primeiramente, da manutenção da Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, importação, exportação e de incentivos fiscais, e assim permanecendo até 2023. Vale salientar que essa proteção constitucional possui 2 feições distintas. Primeiro, em relação ao passado, e depois em relação ao futuro. Em relação ao passado, significa que a legislação então vigente é plenamente recepcionada pelo texto constitucional. E, em relação ao futuro, proíbe que a edição de normas posteriores à Constituição que venham a agredir aquele plexo normativo que integra a Zona Franca de Manaus. Essa é a razão de ser do artigo 40 do DCT, ou seja, assegurar que as operações realizadas naquela área, para aquela área ou através daquela área, a Zona Franca de Manaus, mantenham sua condição de submetidas a um tratamento fiscal mais vantajoso do que as diversas regiões do país. Então, dito isso, traçado esse panorama geral, podemos, enfim, destacar
especificamente cada um dos 3 convênios atacados na ADI 310. Primeiramente, cito o convênio ICMS 1 de 1990. Tal convênio, na sua cláusula primeira, incluiu entre os produtos não beneficiados pela desoneração na remessa para a Zona Franca o açúcar de cana, produto sabidamente de natureza primária, não é industrializado. O convênio ICM 6588 dispunha, na sua cláusula primeira, ficam isentas do imposto as saídas de produtos para a Zona Franca de Manaus e, no seu parágrafo, excluíam algumas mercadorias, né? Entre elas armas e munições, perfumes, fumo, etc. Pois bem, o convênio ICM 1 de 90 incluiu nessa lista também o açúcar de cana. Onde está a inconstitucionalidade desse dispositivo? Está no fato de que ele restringiu o alcance de uma norma que beneficiava remessas para a Zona Franca. Vale salientar, repito, que o artigo 4º do Decreto-Lei 288 de 67 falava em mercadorias, não falava especificamente em produto industrializado ou primário. Mercadorias, uma expressão mais ampla, o que englobava, por conseguinte, produtos primários como açúcar de cana. Não poderia, portanto, esse convênio número 1 de 90 restringir o alcance de uma norma que havia sido recepcionada pela Constituição e, portanto, que mereceu a proteção expressa do texto constitucional. Aí, a inconstitucionalidade direta ao artigo 40 do ADCT. O convênio ICMS 2 de 1990 tem disposição semelhante, só que revoga a isenção dada para os produtos industrializados semi-elaborados. Os produtos industrializados, como nós sabemos, podem ser já acabados e os semi-elaborados, aqueles que ainda passam por um processo final de industrialização. Pois bem, o convênio 65 de 88 não fazia qualquer distinção entre industrializado final e industrializado semi-elaborado, quando na sua cláusula primeira dizia: ficam isentas do imposto a saída de produto industrializado de origem nacional para a Zona Franca de Manaus. Ora, o convênio 2 de 90 restringiu o alcance dessa norma ao tirar dessa isenção os industrializados semi-elaborados. Agredido mais uma vez, portanto, o 40 do ADCT, que havia recepcionado o plexo normativo anterior e também que havia protegido, por consequência, o convênio ICM 65 de 88. Vale salientar que esse convênio 65 de 88 já era posterior à Constituição, concedia um benefício à Zona Franca de Manaus e, no entanto, essa norma foi restringida pelo convênio 2 de 90, aí ocorrendo a inconstitucionalidade apontada. O convênio CMS 6 de 90, por sua vez, na sua cláusula primeira, revogou a cláusula terceira do convênio ICM 65 de 88, que assegurava ao estabelecimento industrial que remetesse saídas para a Zona Franca de Manaus o direito à manutenção dos créditos CMS. Esse benefício, inerente à Zona Franca de Manaus, também foi retirado pela norma do convênio ICM 06 de 90. Portanto, também quanto a ele, vislumbramos a inconstitucionalidade por afronta ao 40 e 92 do ADCT. Além desses argumentos, vale destacar também que o artigo 15 da Lei Complementar 24 de 75, que dispõe sobre a sistemática da celebração de convênios interestaduais para concessão de incentivos de ICM e agora de ICMS, no seu artigo 15, assim dispõe: o disposto nesta lei não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem a instalar-se na Zona Franca de Manaus. Essa Corte, em várias oportunidades, já se manifestou expressamente no sentido de que a Lei Complementar 24 de 75 foi recepcionada pela Constituição. De igual forma, o artigo 15 também o foi. Esse artigo 15 possui duas dimensões. Primeiramente, permite que o Estado do Amazonas conceda unilateralmente incentivos sem a celebração prévia de convênio. Não é, todavia, esse aspecto que interessa para essa ADIM, mas para uma outra que está ajuizada nessa Corte. Mas o outro aspecto é que, se o disposto nessa lei dos convênios não se aplica à Zona Franca de Manaus, significa que o CONFAS não tem poder de legislar sobre incentivos quando relativos à Zona Franca de Manaus.
justamente o que fizeram com a edição desses 3 convênios, em que eliminaram ou restringiram incentivos inerentes ao modelo de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Então, diante de tudo isso, após essa apertada síntese, concluo manifestando uma vez mais a minha alegria e satisfação de estar diante dos senhores. Enfatizo que está devidamente evidenciado que a Zona Franca de Manaus ganhou um status constitucional, o que significa que tornou-se um direito consagrado com a força da supremacia constitucional, repelindo qualquer normatividade infraconstitucional que a ofenda, tal como se deu no caso com os convênios 1, 2 e 6 de 90 editados pelo CONFAS. Por conseguinte, espera e confia o Estado do Amazonas que esta ação seja julgada procedente, com a consequente declaração de inconstitucionalidade dos convênios 1, 2 e 6 de 90, por afronta ao artigo 40 e também o 92 do ADCT. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, senhores ministros, eu entreguei o voto e, como afirmei no relatório, o plenário deste Supremo deferiu a cautelar, suspendendo os convênios desde 90. Portanto, não tiveram nenhum efeito. Inicialmente, eu examino a preliminar que foi suscitada pelo advogado-geral da União, no sentido de que seria incabível essa ação direta, ao argumento de que estaria em questão um conjunto de normas infraconstitucionais, basicamente o artigo 4º do Decreto-Lei 288 de 67, 5º da Lei Complementar número 4 de 69 e 15 da Lei Complementar 24 de 75, e que apenas por via oblíqua é que se teria afronta ao artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias. Quando do deferimento da medida cautelar requerida nessa ação, o então relator, ministro Sepúlveda Pertence, reconheceu que a demonstração de invalidade das normas questionadas não prescindiria do cotejo dessas com preceitos infraconstitucionais, como os indicados. Entretanto, Sua Excelência realçou naquela ocasião que essa circunstância não se prestaria a atrair a orientação do descabimento do controle abstrato ao argumento da chamada inconstitucionalidade indireta por violação de normas infraconstitucionais, porque, considerada a Zona Franca de Manaus, aspas, estou citando o ministro Pertence, como conjunto de incentivos fiscais indutores do desenvolvimento regional e mantida com esse caráter pelas disposições constitucionais transitórias, admitir-se que preceitos infraconstitucionais reduzam ou eliminem os favores fiscais existentes, esvaziaria de eficácia real o preceito constitucional. O cerne da questão deste ponto específico está, portanto, na definição do alcance do artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias. Vale dizer, se esta norma, que tem caráter temporário, permitiu a recepção de todo o elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que diferenciados ou incompatíveis para alguns com o sistema constitucional do ICMS instituído a partir de 1988, aspas, em cujo bojo se insere a ilimitada e privativa competência das unidades federativas, mediante convênio, para dispor sobre isenção do novo tributo, assim como sobre incentivos fiscais a ele relativos, conforme, então, asseverou o ministro Sepúlveda Pertence. Nesses termos, o conflito dos dispositivos impugnados nessa ação direta de inconstitucionalidade com o elenco normativo pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus não se resolveria pela aplicação de regras hermenêuticas de direito intertemporal, porque a preservação de eficácia deles resultaria exatamente da determinação da norma constitucional de caráter temporário, vale dizer, o artigo 40 do ADCT. O mesmo entendimento foi adotado no deferimento de medidas cautelares requeridos, por exemplo, na ação direta de constitucionalidade 2348, ajuizada pelo governador do Amazonas, contra dispositivos que afastavam a isenção no recolhimento de COFINS e PIS/PASEP sobre receitas de vendas efetuadas à empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus, de que foi relator o ministro Marco Aurélio, e na ação direta de constitucionalidade 1799, quando também suspensa a eficácia do dispositivo, que projetava no tempo
a mitigação do quadro de incentivos assegurado relativamente à Zona Franca de Manaus, também relatado esta ação direta pelo ministro Marco Aurélio. Portanto, a solução da questão jurídica levantada não prescinde da definição do alcance do artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, matéria de natureza constitucional, pelo que, senhor presidente, eu estou rejeitando a preliminar de ofensa indireta à Constituição e a inadequação da ação direta de inconstitucionalidade para o questionamento posto a exame. Não sei se Vossa Excelência pretende destacar essa preliminar, porque se fosse incabível a ação, eu pararia aqui. Continuamos, então. Superada, portanto. No mérito, vale repetir o que consta do artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, transcrevo, não vou fazer a leitura, e poderia parecer que, como valia até 2013, que houvesse algum prejuízo. Entretanto, por força do artigo 92, incluído pela Emenda Constitucional 42, foi elastecido o prazo fixado no artigo 40 por mais 10 anos, pelo que os convênios não fazem referência a prazo e as normas continuam em vigor. A Zona Franca de Manaus foi instituída em 57, teve existência jurídica e pleno funcionamento com o Decreto-Lei 288, em cujo artigo 1º se dispôs ser uma zona de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais. Quanto aos incentivos fiscais, estabeleceu-se no artigo 4º daquela lei, que foi lido agora também na tribuna, sobre a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo e industrialização na Zona Franca ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais constantes da legislação em vigor. Esse dispositivo foi confirmado pelo artigo 5º da Lei Complementar 4 de 69. As indústrias instaladas ou que viessem a instalar-se na Zona Franca de Manaus foram excluídas de convênios necessários para a concessão e revogação de ICMS pela Lei Complementar 24 de 75, que ainda vedou expressamente às unidades da Federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estímulo concedido pelo Estado de Manaus. Assim, quando do advento da ordem constitucional vigente, em 1988, a legislação do antigo ICM conferia a saída de mercadorias para a Zona Franca de Manaus o mesmo tratamento fiscal otorgado à exportação, cujas operações, no regime constitucional anterior, eram feitas sem a cobrança do ICM. A Constituição de 88 agregou novas hipóteses de incidência do ICMS, do que se tem a alegação constante nas informações prestadas na presente ação, de que a ordem constitucional atual teria apresentado imposto novo, sujeito à disciplina diversa daquela existente, sob a égide da Carta decaída, e na qual expressa a atribuição de competência privativa às unidades federadas para regulamentar, nos termos de lei complementar, sobre isenção do novo tributo, assim como sobre incentivos fiscais a eles relativos. É o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição. E é nisso que se funda a alegação dos requeridos quanto à rigidez constitucional dos convênios, que são agora questionados. Talvez em decorrência da incerteza sobre a recepção da legislação pré-constitucional referente à Zona Franca de Manaus, é que se editou o convênio ICM número 65, de 88, tornando expressa a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias às saídas de produtos industrializados de origem nacional para comercialização ou industrialização naquela região, desde que o estabelecimento destinatário tivesse domicílio em Manaus. Tem-se assim que, num primeiro momento, Estados e Distrito Federal repetiram, por convênio celebrado, nos termos da Lei Complementar 24 de 75, o quadro legal existente quando da promulgação da Constituição de 88. A inovação da matéria deu-se a partir dos convênios impugnados, 1, 2 e 6, que, conforme eu li antes, cancelaram a manutenção de créditos relativos à matéria-prima, estabeleceram a revogação de isenção e inseriram o açúcar de cana dentre os produtos excetuados de incentivos fiscais. E, adiantando um pouco, presidente, digo que o que importa na presente ação é se essa atuação dos Estados
respalda-se nessa competência constitucional conferida a Estados e Distrito Federal para dispor sobre isenções, incentivos e benefícios fiscais referentes ao ICMS, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição, conferindo ao artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias natureza de norma programática, cuja intenção teria sido atendida no convênio 65 de 88, sem que daí resultasse a possibilidade de os estados definirem, a seu critério, outro alcance do regime de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, como se deu nos convênios que foram impugnados. Tenho para mim que a norma constitucional transitória invocada pelo autor impôs mesmo a preservação do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, restringindo assim o exercício da competência conferida aos Estados e ao Distrito Federal no corpo normativo permanente da Constituição de 88, pela não incidência constitucionalmente qualificada instituída pelo artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias. Como asseverou o ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento da medida cautelar da presente ação, aspas, as normas constitucionais transitórias se explicam precisamente pela necessidade, cujo único juiz é o Constituinte, de subtrair temporariamente determinadas situações preexistentes à incidência imediata da nova disciplina constitucional permanente, fecho aspas. Para preservar o projeto desenvolvimentista concebido ainda sob a vigência da Ordem de 67, para aquela região é que o Poder Constituinte originário tornou expressa a manutenção, por tempo determinado, da disciplina jurídica existente, afirmando a finalidade de apoio ou fomento para a criação de um centro industrial, comercial e agropecuário na região da Zona Franca de Manaus. Por isso, para mim, qualquer norma jurídica pré-constitucional de incentivos fiscal à Zona Franca de Manaus foi alçada à estatura de norma constitucional pelo artigo 40 do ADCT, adquirindo, por força dessa regra, natureza de imunidade tributária. Tendo em vista, então, não só os conceitos de permanência e de transitoriedade, mas também os conceitos de generalidade e de especificidade das normas constitucionais discutidas, tenho não se haver cogitar de incompatibilidade do regramento pré-constitucional referente aos incentivos fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus com o sistema tributário nacional introduzido pela Constituição de 88, considerando, portanto, vigente a equiparação procedida pelo artigo 4º do Decreto-Lei 288, cujo propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias, estipulado no artigo 23, inciso 2, parágrafo 7º da Carta Pretérita, desonerando assim a saída de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. A desoneração dessas operações também foi estendida às hipóteses de incidência do imposto acrescentado pela ordem constitucional vigente, porque o ICMS atual é o antigo ICM. E eu estou citando, senhor presidente, especificamente sobre o ponto, lição do tributarista Marco Aurélio Greco, transcrito no voto e que deixo de ler exatamente porque está entregue aos senhores ministros. Resta, portanto, saber se os convênios impugnados resultaram em alteração do quadro de favorecimento fiscal existente quando da promulgação da Constituição de 88, configurando-se a inconstitucionalidade suscitada, ou seja, afronta ao artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias. E o cerne da questão posta está na definição do alcance da equiparação efetivada pelo artigo 4º do Decreto-Lei 288, de 67, garantida pelo artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias, pela modificação da disciplina constitucional referente à incidência do ICMS sobre as operações de exportação. Os requeridos enfatizam ainda que, admitida a recepção do artigo 4º do Decreto-Lei 288, a exclusão pela norma originária da Constituição de 88 dos produtos semi-elaborados do benefício fiscal concedido às operações de exportação, que autorizaria a tributação estipulada nos convênios impugnados. Já, aspas, a imunidade em análise não contemplaria exportação de mercadorias em geral de origem nacional para consumo e industrialização na Zona Franca de Manaus ou reexportação para estrangeiro, fecho aspas. Também este tema foi objeto da análise do Marco Aurélio Greco,
cujo parecer, no ponto específico, eu estou reproduzindo, presidente, porque trata exatamente deste assunto, nos termos que, aliás, em grande parte, foi registrado nos votos do julgamento da medida cautelar. E conclui aquele autor que, em suma, todos os produtos destinados à Zona Franca de Manaus, semi-elaborados ou não, estão cobertos pela não incidência do ICMS, incorporada pelo artigo 40 do ADCT. Excluir alguns é restringir o alcance da garantia constitucional e a norma que assim dispuser padecerá do vício de inconstitucionalidade. Fecho aspas. Digo que o acerto na conclusão daquele tributarista parece-me evidente se toma a hipótese pela qual o Poder Constituinte originário se o Poder Constituinte originário tivesse deixado de reconhecer a não incidência do ICMS sobre as operações que destinasse ao exterior qualquer produto industrializado, semi-elaborado ou não, ainda assim, a determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos obviamente, da legislação pré-constitucional, exigiria a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional específico. A dificuldade que essa questão poderia suscitar foi superada com o advento da Emenda Constitucional 42, de 2003, que, além de tornar expresso o reconhecimento da não incidência sobre serviços prestados a destinatários no exterior, abandonou a subdivisão dos produtos industrializados presente na norma originária da alínea A do inciso 10 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição da República, para assentar a não incidência do ICMS sobre mercadorias destinadas ao exterior, utilizando-se rigorosamente, portanto, o mesmo vocábulo do artigo 4º do Decreto-Lei 288 de 67. Nesses termos, tem-se, a meu ver, que a incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços determinada nas situações previstas nos convênios questionados resultou em diminuição da eficácia plena do artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias, pelo que, senhor presidente, senhores ministros, eu voto no sentido de, confirmando a medida cautelar deferida, julgar procedente a presente ação direta e declarar a inconstitucionalidade dos convênios ICMS números 1, 2 e 3 de 1990. É como voto. Cuidadoso voto da ministra Carmen Lúcia, agradecendo a remessa antecipada do voto, que facilita imensamente a vida de todos. Eu acompanho a relatora. Belo voto da ministra Carmen Lúcia, endossando os fundamentos de Sua Excelência. Ministro Fux. Ministro Toff. Ministro Lewandowski. Ministro Lewandowski. Ministro Gilmar Mendes. De acordo. Ministro Celso Melo. Também, de acordo. Julgada procedente a ação e confirmada a medida cautelar. Decisão unânime. Vamos fazer a eleição. Ele não vai dar. Então, ministro Dias Toffoli. Ação direta de inconstitucionalidade número 119, requerente governador do estado de Rondônia, interessado da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia. Haverá sustentação, senhor presidente? Sim, procurador-geral. Procurador-geral tinha opinado pela procedência. Eu já fiz distribuir o meu voto, eu vou antecipar. Se for assim, é só uma colocação. Pois não. É a perda do objeto quanto ao artigo 102, no que se refere à aposentadoria em razão da emenda constitucional número 20/98. Era só essa... Eu estou julgando prejudicada a ação em relação ao 102. Então, exatamente esse ponto. A minha conclusão, senhor presidente, ante todo o exposto, eu distribuí já o voto para todos e todos receberam. Eu só não encaminhei ao gabinete do ministro Marco Aurélio, porque Sua Excelência tem o costume de devolver, quando é encaminhado a ele previamente, a proposição de voto, que se confirma apenas em plenário. Até vir a plenário, evidentemente, qualquer um de nós pode até mudar de posição. Mas, como Sua Excelência não está no momento, eu já vou à conclusão. Eu estou julgando parcialmente procedente o pedido para
declarar a inconstitucionalidade tão somente do artigo 272 da Constituição Estadual, julgando prejudicada a ação em relação aos artigos 101 e 102.4 da Constituição do Estado de Rondônia e em relação ao 37 das suas disposições constitucionais transitórias. É como estou julgando, senhor presidente. Estão todos de acordo? De acordo. Julgada procedente em relação... Julgada parcialmente procedente em relação a qual artigo? Passo ao secretário a parte dispositiva, senhor presidente. Também. Ação julgada parcialmente procedente, nos termos do voto do relator, decisão unânime. Seria bom, como disse o ministro Toffoli, porque o ministro, e nós estamos acompanhando, julga prejudicada a ação... Parcialmente procedente e prejudicada quanto e o ao prejudicado em dispositivo, seguida. porque senão vai ter só para declaração. ordenar, sim. Julgada parcialmente procedente e prejudicada com a parte prejudicada. A parte remanescente. É a parte que não foi enfrentada. Decisão unânime. Ministro Gilmar Mendes, ADI 144. Requerente do governador do Estado do Rio Grande do Norte. Ao voto, estou confirmando também a decisão tomada em liminar em relação à norma do artigo 28, parágrafo 5º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que assentou que os vencimentos dos servidores públicos estaduais e municipais, da administração direta e indireta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista, são pagos até o último dia de cada mês, corrigindo-se monetariamente seus valores se o pagamento se der além desse prazo. O pedido de liminar foi deferido em parte por esta Corte, relator o ministro Otávio Galotti, para suspender os efeitos das expressões municipais e de empresa pública e de sociedade de economia mista, constantes do parágrafo 5º do artigo 28. A Procuradoria manifestou-se no sentido esposado no julgamento da cautelar e... Em 6 de agosto de 2013, a Assembleia Legislativa informou que continua válido o dispositivo impugnado nesta ação. Eu voto pela confirmação da medida liminar concedida no acórdão de folhas 92 a 111 e julgo parcialmente procedente a ação para declarar inconstitucionais as expressões municipais e de empresa pública e de sociedade de economia mista, constantes do parágrafo 5º do artigo 28 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Todos de acordo? Ação direta julgada parcialmente procedente nos termos do voto do relator. Decisão unânime. Ministro Dias Toffoli, ação direta número 179. Requerente governador do Estado do Rio Grande do Sul, interessado Assembleia Legislativa do Estado. Haverá sustentação oral? Nesta, não. Não. Eu também fiz distribuir. É uma ação trabalhosa, mas o tema não é complexo e penso que a conclusão do meu voto vai na linha da jurisprudência dos precedentes que encontrei. Como eu também já distribuí anteriormente, eu vou à conclusão dizendo que os dispositivos do ADCT da Constituição Gaúcha, ora questionados, exorbitam da autorização constitucional para auto-organizar o Estado, interferindo indevidamente na necessária independência e na harmonia entre os poderes, criando globalmente, na forma nominada pelo autor, verdadeiro plano de governo, tolhendo o campo da discricionariedade e as prerrogativas próprias do chefe do Poder Executivo, em ofensa aos artigos 2º e 84.2 da Carta. Ante o exposto, conheço parcialmente da ação direta de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, julgo-a procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º, 9º, parágrafo único, 11, 12, caput, 13, 16, inciso 2 e parágrafo único, 19, 26, 28, 29, 30, 31, 38, 50, 60, 61 e 63, todos do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. É como estou a votar, senhor presidente. O voto foi previamente. Estão todos de acordo?
Porque parece que o artigo 12, artigo 16 e 25, parágrafo 1º, eles foram objeto de regulamentação, então haveria prejudicialidade parcial na presente ação direta. Parece que também é nesse sentido o voto de Vossa Excelência. Eu estou parcialmente conhecendo. Então, parcialmente. Né? Mas eu estou declarando a inconstitucionalidade desses dispositivos. Deixa eu só verificar. Quais são que Vossa Excelência falou? O 12? 11, 12. 12, 16, 25 para o primeiro e 57. O 7º, parágrafo 1º, eu não estou. 16, parágrafo 1º e o 57. Esses aí, Vossa Excelência não referiu no voto. Não. Que é exatamente o que é o item A do meu voto. Prejudicialidade por regulamentação do dispositivo questionado. Então, dessa forma, e considerando o pleno exaurimento da eficácia, porque já exauriu a eficácia no tempo, eu julgo, então, prejudicado em relação a esses dispositivos. Parágrafo único do 7º, o parágrafo único do artigo 12. Então, o artigo 12 é o parágrafo único que exauriu. O inciso 1 do artigo 16, parágrafo 1º do artigo 25, o artigo 57 e o artigo 62. Por isso que a conclusão é parcialmente. Por isso que eu só conheço parte, que nessa parte eu não estou a enfrentá-la, porque exauriu ao longo do tempo e não há, na linha da nossa jurisprudência, como enfrentar. Todos de acordo? Que declara aquelas inconstitucionalidades. Sim, todos de acordo com De acordo. a proposta pelo relator. Então, proclamo o resultado. Ação direta conhecida parcialmente, na parte conhecida, julgada procedente. Na forma do voto do relator, que aí eu passo para o secretário. Que passará o dispositivo do seu voto ao senhor secretário. Assim nós avançaremos, presidente. Ministro Dias Toffoli. Sim, presidente. Ação direta número 239, relativa ao Estado do Rio de Janeiro, cujo governador é o requerente, interessado na Assembleia Legislativa do Estado. Aqui é a parte haverá sustentação? Sim. Por parte do Estado. O governador do Estado? Eu adianto que poderia ter um cerceio prazeroso, porque eu estou a julgar parcialmente procedente a ação. Vossa Excelência insiste na palavra? Agradeço a colaboração do ilustre procurador do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, também distribuí voto. Eu estou a dizer na emenda ação direta de inconstitucionalidade, artigo 90, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, disponibilidade remunerada dos servidores públicos, edição da emenda 19, substancial alteração do parâmetro de controle, artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal, não ocorrência de prejuízo, fixação de prazo para aproveitamento do servidor, inconstitucionalidade, integralidade da remuneração, não recepção pela emenda constitucional número 1998. Eu digo no resumo que a emenda 19 alterou substancialmente parte do 41, parágrafo 3º da Constituição Federal, o qual figura como paradigma de controle na ação. Necessidade de 2 juízos subsequentes pelo tribunal. E aí eu me faço referência a um precedente que foi da relatoria do ministro Gilmar Mendes, falando dessa possibilidade e da utilidade desta técnica. O primeiro entre o preceito impugnado e o texto constitucional vigente na propositura da ação, com o fim de se averiguar a existência de compatibilidade entre ambos. Um juízo de constitucionalidade, portanto. Já o segundo é entre o dispositivo questionado e o novo parâmetro trazido pela emenda 19, atualmente em vigor, com o escopo de se atestar eventual recepção pelo texto constitucional superveniente. Então, eu admito essa técnica e cito o precedente. 2. A imposição do prazo de 1 ano para aproveitamento do servidor em disponibilidade ofende materialmente a Carta Federal, pois se trata de obrigação criada pelo Poder Legislativo, a qual não decorre direta ou indiretamente dos pressupostos essenciais à aplicação do Instituto da Disponibilidade definidos na Constituição da República, e principalmente porque não condiz com o postulado de independência dos poderes instituídos
ainda que em sede do primeiro exercício do poder constituinte decorrente. Porque esse prazo pode não se abrir vaga, pode não se abrir, então não tem como reaproveitar dentro de um prazo limitado de 1 ano, eventualmente. O artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal, na sua redação originária, era silente em relação ao quanto da remuneração que seria devida. Então, na redação originária, não se falava do quanto. Depois, com a emenda, se passou a determinar o quanto proporcional. Então, eu estou a dizer que a modificação trazida pela emenda suplantou a previsão contida na Carta Estadual, pois passou a determinar expressamente que a remuneração do servidor em disponibilidade deve ser proporcional ao seu tempo de serviço, mas antes da emenda não havia essa determinação de proporcionalidade. A conclusão, senhor presidente, é que eu voto pela procedência parcial da ação direta com a declaração de inconstitucionalidade da seguinte expressão, entre aspas, pelo prazo máximo de 1 ano, fecho aspas. Contida esta expressão no artigo 90, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e o reconhecimento, e aí sim, na segunda fase, da não recepção da expressão, entre aspas, com vencimentos e vantagens integrais, fecho aspas, porque a emenda 19 passou a estabelecer a proporcionalidade, contida no mesmo dispositivo pela Constituição Federal de 88, tendo em vista a redação dada ao dispositivo pelo paradigma da emenda 19. É essa a conclusão do voto, senhor presidente. Todos de acordo? Vossa Excelência está dizendo que a não recepção de uma norma da Constituição do Estado do Rio de Janeiro se deu por uma modificação da Constituição Federal? Emenda 19. Seguindo a linha daquilo que é a jurisprudência, pelo menos lá desde a ADC número 2, né? 2 ou 4? A DIN 2. A DIN 2. A ADC não, desculpe, a DIN 2. A DIN 2 estabeleceu como não recepção essa técnica. A DIN 2 estabeleceu a técnica da não recepção. Quando você discutiu se haveria o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente ou da revogação pura e simples por efeito da instauração de uma nova ordem constitucional, por isso que eu falo, o tribunal entendeu que se caracterizava a hipótese de revogação. De revogação, não recepção. Não, isso no plano das normas federais, acho que nisso não tem dúvida. Quer dizer, o fenômeno da não recepção. Agora em se tratando de uma Constituição do Estado, uma modificação da legislação federal automaticamente importa um juízo necessário de recepção ou não das normas constitucionais estaduais. Eu não tenho dificuldade de mudar aqui a terminologia para incompatibilidade. Aí eu mudaria. Se resolver. Não se coloca no plano da recepção. Eu vou mudar então para incompatibilidade se os colegas estiverem de acordo. Essa foi uma mudança que ocorreu depois. Isso. É uma mudança que ocorreu depois. Ministro Toffoli, sobreveio uma emenda constitucional federal incompatível com a emenda estadual. Isso era compatível com o texto originário. Certo. Sobreveio a emenda 19. Certo. Portanto, é um conflito intertemporal. Uma lei posterior é incompatível com uma lei anterior. Mas o que o ministro Teori coloca é interessante. A questão não estão no mesmo nível de... Não tem problema. Não tem problema. Uma lei... Mas ela é norma de repetição obrigatória. É isso. Porque o regime de servidores pré-constitucional, quer dizer, inferior em grau de positividade jurídica em relação à nova ordem. Não é? A jurisprudência sempre foi de que, em princípio, não se pode conhecer em ADIM da relação entre a norma e o direito superveniente, direito constitucional superveniente. Por isso que essa solução fica mais adequada. Exatamente. Depois, creio que nós tivemos um caso, acho que foi um caso da relatoria de Vossa Excelência e um caso da relatoria do ministro Menezes de Direito, em que nós dissemos que era sim cognoscível, se verificável, em sede de ADIM, essa... No caso do Menezes de Direito, isso ficou taxativo. Exatamente. Então, fazer-se o juízo até por economia processual. Exatamente. Do contrário, nós acabaríamos simplesmente julgando prejudicada a ação. Parece que
há uma questão de ordem aí. Acho que Vossa Excelência foi relator de um dos casos. Eu vou manter da forma como está. Portanto, me parece que é condizente. Porque não é um juízo de validade. Não. Ele está dentro É uma incompatibilidade que retira a vigência. Mas se resolve em sede de ADIM também. Tá bem, eu estou de acordo também. Até porque surge uma outra hipótese, que é bastante comum também, ou que não é incomum, é da sucessão de emendas constitucionais, e aí a lei pode ser julgada constitucional em relação à emenda que foi revogada, mas depois se coloca o problema em relação à emenda superveniente. Outra ação direta, outro controle. E com consequências nesse período, porque aqui estamos falando de servidores públicos, de pagamento. Portanto, a jurisprudência dominante é que é possível aferir recepção em ação direta. Recepção ou não recepção em ação direta. Tanto, ministro, que quando essa matéria aparece, por exemplo, em julgados da turma, ainda ontem, não é, ministro Gilmar, da relatoria de Vossa Excelência, nós tivemos o caso em que cogitamos da não recepção de uma norma, afetou-se ao plenário. Porque aí é controle de constitucionalidade. Mas norma anterior à Constituição prevalece o entendimento tradicional. Sim, claro. Mas havendo a superveniência é que se admite o exame no curso. Pessoalmente, considere que esse fenômeno não é propriamente um fenômeno de recepção, mas de inconstitucionalidade, porque se tratam de duas normas constitucionais. Acho que a aferição aqui não é propriamente de recepção. Eu declararia a inconstitucionalidade. Mas acompanho se essa é a jurisprudência do tribunal. É a jurisprudência. Sim, não, eu concordo que essa aferição é possível quando se trata de fenômeno de recepção. Então, senhor mas aqui acho que não é propriamente julgado parcialmente procedente a ação na forma do voto do relator. Sim. É essa proclamação, senhor secretário, na forma julgada parcialmente procedente, na forma do voto do relator, cujo dispositivo será extraída a proclamação. O ministro Toffoli tem ainda... Tem duas ainda que são confirmar liminar. Que é mais fácil ainda. Deixa eu ver aqui. Sim, é a ação direta 290. A 290 de Santa Catarina, requerente o governador do Estado de Santa Catarina, interessado a Assembleia Legislativa. Já houve liminar deferida. A única questão é que, em relação a liminar, eu vou um pouco além no que diz a lei 11.117, porque a liminar ela suspendeu a eficácia de determinados artigos. Mas, ao julgar procedente a ação em relação a esses artigos, a lei ficaria sem utilidade no que sobrasse. Então, dentro da linha da jurisprudência, eu julgo toda a lei por arrastamento inconstitucional. Tá. Então, a proclamação aqui, reconhecidas as inconstitucionalidades formal e material, aqui eu estou dando pelos dois fundamentos, inconstitucionalidade formal e material, do artigo 1º, caput e parágrafos da Lei Estadual 1117/90, deve ser declarada a inconstitucionalidade por arrastamento da íntegra do mencionado diploma legal, o qual, de resto, limita-se a veicular normas que instrumentalizam a aplicação do seu artigo 1º. Com essas considerações, eu voto pela procedência do pedido e pela declaração de inconstitucionalidade da expressão, entre aspas, assegurada aos servidores ocupantes de cargos ou empregos de nível médio e superior, remuneração não inferior ao salário mínimo profissional estabelecido em lei, fecho aspas, esta expressão que está contida no inciso 2 do artigo 27 da Constituição do Estado de Santa Catarina, bem como a inconstitucionalidade, procedência para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual 1117/90. É como voto. Ministro Toffoli, eu queria um esclarecimento, até porque eu acho que aí nós temos que saber que estamos direcionando a jurisprudência num determinado sentido. Aqui são normas da Constituição de Santa Catarina, sim, de 90. Portanto, estou imaginando que seja da Constituição de 89 e o constituinte decorrente, o constituinte estadual, incluiu na matéria de servidores públicos a questão referente à fixação de um piso de vencimento
que ficaria a cargo, portanto, de lei de iniciativa do governador, estabelecida em lei. Se considerar inconstitucionalidade formal, estamos a afirmar que as constituições estaduais não podem tratar no regime constitucional estadual de servidores... Não, mas o vício de iniciativa, como eu fiz o resumo, o vício de iniciativa é em relação à lei. Não a Constituição. Então, quando a conclusão é no sentido porque eu fiz o resumo do voto, né? Que foi sim, anteriormente porque, distribuído. então, porque, como Isso Vossa tá Excelência, ao final, voto pela eu... procedência do pedido de declaração de constitucionalidade, Não, mas isso estabelecido, tá bem claro, contido claro no inciso voto. 2 da lei. As folhas 2 do meu voto, a senhora pode perceber que está, por essas razões, reconheço a inconstitucionalidade formal da lei. Então, só da lei. Ou seja, quanto à Constituição, mantém-se na parte conclusiva, quando eu falo, por fim, reconhecidas as inconstitucionalidades formal e material do artigo 1º e caput da lei, eu não falo ali da Constituição. Tá, ok. Mas me põe de acordo. A inconstitucionalidade é da lei. A Constituição se mantém. No artigo 27, inciso 2º, não? 2, que eu fiz a leitura e consta do voto, e de toda a íntegra da Lei 1117/90. Embora tenham sido atacados apenas o artigo 1º, caput e parágrafos. Mas, ao declará-los inconstitucionais, por arrastamento, a lei não tem nenhuma utilidade no que ela sobeja. Presidente, só para eu entender a posição da ministra Carmen, que é a posição de que a questão do vício de iniciativa não se colocaria em termos de Constituição estadual. Originária. É essa a posição. A Constituição estadual, em relação a servidores e a vencimentos que não impliquem em aumento, eu acho que o Constituinte estadual pode tratar. Aqui é porque fixou-se um piso de vencimento estabelecido em lei. E o ministro Toffoli afirma que esta lei não foi de iniciativa, tinha vício formal de iniciativa. Não entendi. Eu teria uma dificuldade, mas não é relevante no momento, porque, na verdade, a Constituição estadual, ao estabelecer uma vinculação ao salário mínimo profissional, de certa forma, ela estabelece uma vinculação à legislação federal. E aí eu teria dificuldade em aceitar. Pela nossa jurisprudência. Isso é considerado inconstitucional pela nossa jurisprudência. Você vincular a remuneração estadual a uma lei federal, porque aí a autonomia do Estado, Ao salário mínimo eu até não teria muita dificuldade. Mas também o salário Mas a salário profissional teria um pouco mais. É porque a autonomia do Estado ficaria comprometida. Por isso mesmo. A autonomia do Estado subordinada a uma modificação por lei federal. Por isso mesmo, eu estou concordando com a eu teria essa dificuldade. Mas não é essa questão. Eu fiz o questionamento. Em rigor, como o ministro Toffoli está declarando a lei inconstitucional. Por vício formal. Eu estou plenamente de acordo com essa declaração. Eu só fico no vício formal, por isso fiz a chamada, porque na parte. Se fosse Quer dizer, o ponto de vista de Vossa Excelência é que se fôssemos... Eu já trago as várias hipóteses, né? Porque se ficasse vencido como formal, teria que enfrentar o material. Pois é, então, por isso é que eu estou marcando que eu estou acompanhando o relator quanto ao vício formal da lei. Mas na conclusão, Vossa Excelência está acompanhando na conclusão. Exatamente. Que aí é estou acentuando a parte conclusiva. A parte tem conclusiva... a Constituição, o dispositivo da Constituição. A Constituição tem a norma da vinculação ao salário mínimo profissional. E a conclusão aqui, senhor presidente, é pela procedência da ação. É vício formal, por isso que eu estou dizendo. É o vício formal. Aí os fundamentos podem ser diversos. De acordo. Todos de acordo? Então, proclamo o resultado. Declarada, reconhecida a inconstitucionalidade formal e material do artigo 1º, caput e parágrafos da Lei Estadual 1117, de 90, e por arrastamento da íntegra de todo o diploma legal, bem como do inciso 2º do artigo 27 da Constituição do Estado de Santa Catarina. E a última, senhor presidente, é só confirmar a liminar que já foi definida. A 668, né? Isso. 668 é um pedido de sustentação oral. Por parte? Por parte do governador do Estado.
Nós estamos atendendo o pedido. Penso que o cerceamento será prazeroso. Creio que já não se encontra mais. É ação direta número 668, requerente governador do Estado de Alagoas, interessado na Assembleia Legislativa do Estado. Eu também já distribuí, senhor presidente, ante o exposto, voto pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do inciso 12 do artigo 55 da Constituição do Estado de Alagoas, que ademais já estava suspenso há vários anos por esta Corte, confirmando a liminar. É como voto. Julgação julgada. Todos de acordo? Todos de acordo. Ação julgada procedente nos termos do voto do relator, decisão unânime. Ministro Celso de Mello. Eu tenho 3 listas, senhor presidente, todas elas referentes a casos ordinários, não é? Já a respeito dos quais já há jurisprudência da Corte, não é? Sim. Primeira lista, a lista número 1. A lista número 1 trata-se de embargos de divergência a que neguei seguimento pelo descumprimento por parte do embargante do seu dever processual de proceder ao confronto analítico determinado no artigo 331 do nosso regimento interno. Eu estou negando o provimento ao recurso de agravo. Todos de acordo? Recurso desprovido, decisão unânime. Lista 2, ministro Celso. Senhor presidente, a lista 2, eu havia negado seguimento a diversas reclamações pelo fato de que a parte reclamante não figurou como sujeito processual dos processos de índole subjetiva nos quais proferida determinada decisão pelo Supremo. Na linha da jurisprudência da Corte, torna-se inadmissível a reclamação. Eu estou negando o provimento também aos recursos de agravo. Todos de acordo? Recurso improvido, decisão unânime. Lista 3. E a lista 3, senhor presidente, são segundos embargos de declaração opostos a acordo desta Corte, segundos embargos de declaração que, na verdade, renovam os mesmos fundamentos, assumem um perfil infringente. Eu não estou conhecendo desses segundos embargos de declaração e, por reconhecer o seu caráter procrastinatório, ordenando a devolução dos autos à origem para imediata execução do julgado, independentemente da publicação do respectivo acórdão. Vossa Excelência não eu, portanto, eu não conheço dos segundos embargos de declaração, reconhecendo-lhes o caráter procrastinatório e determina a devolução dos autos à origem para imediata execução do acórdão, da decisão do julgado, independentemente da publicação do respectivo acórdão. Estão todos de acordo? O tribunal não conheceu dos segundos embargos de declaração e determinou a baixa dos autos à origem para... Nos termos do voto do relator. Do voto do relator. Ministro Gilmar Mendes, ação direta número 318, requerente governador do Estado de Minas Gerais, interessado na Assembleia Legislativa do Estado. Presidente, aqui é o artigo 40 do ADCT do Estado de Minas Gerais, da Constituição do Estado de Minas Gerais, que enuncia a seguinte norma: fica assegurada isonomia de remuneração entre os servidores das entidades Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para os cargos, empregos e funções de atribuições iguais ou assemelhadas. O tribunal já concedera a liminar, inicialmente a de referendo do plenário, que foi referendado à unanimidade, relator o ministro Galotti, e eu estou, a Procuradoria manifesta-se no sentido da procedência, e eu estou reiterando os precedentes, dizendo que essas empresas estão sujeitas ao regime jurídico trabalhista. E isto é o ADCT, o artigo 40 do ADCT da Constituição de Minas Gerais. E eu, nessa linha, portanto, estou dizendo que não pode, então, o Constituinte Estadual tratar dessa temática relativa ao direito do trabalho no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista e, portanto, confirmando a cautelar. Porque essas entidades nem existem mais. Já houve absorção. É só para confirmar, por isso é que eu digo. Não dá ensejo. Por isso é que eu digo. Não, pelo menos se diz que a norma continua em vigor, embora... É só para confirmar a liminar. Todos de acordo?
Julgada procedente. Sim, ação julgada procedente. Não, ela tem uma importância confirmando se é cautelar, decisão unânime. O último processo da pauta de hoje é a ação direta número 509, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, Associação dos Magistrados Brasileiros, interessado governador do Estado de Mato Grosso. Senhor presidente, não há sustentação oral. Esse é um processo antiquíssimo, data de 1991. Até as páginas da inicial já estão amareladas e hoje já ruídas. É mais antigos. Né? Pois é, deve ser. Bem, é muito antigo. Na verdade, o Supremo já se pronunciou em sede de medida cautelar e na sessão plenária realizada em 19 de junho de 1991, a unanimidade foi deferida a medida liminar pleiteada para suspender no caput do artigo 145 da Constituição Estadual de Mato Grosso a expressão "e judiciário", no artigo 1º da Lei Complementar número 2 de 24.590, as expressões "e desembargadores", por maioria para suspender o inciso 31 do artigo 26 da Constituição do Estado de Mato Grosso, as expressões "que servirá de limite máximo para a remuneração dos cargos do Poder Judiciário nos termos da Constituição Federal e dessa Constituição". No fundo, o que pretendeu aqui o Constituinte Estadual e o legislador complementar foi estabelecer, no nível estadual, limites à remuneração do Poder Judiciário, o que, evidentemente, é inconstitucional, porque esses limites são fixados na Constituição, a iniciativa legislativa é do Supremo Tribunal Federal e também a matéria está regulada ainda na Lei Orgânica da Magistratura, recepcionada, segundo decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, em face da Constituição vigente. Em conclusão, senhores ministros, e peço desde logo escusas pelos erros que ainda existem no texto, que é um texto provisório que está sendo aprimorado, mas peço a vossas excelências que se dirijam à página 7, já do voto do mérito. É um processo, no relatório isso verifica que é um processo que sofreu várias vicissitudes, do ponto de vista processual, passou na mão de vários relatores. Mas, então, eu estou aqui confirmando, em parte, a tutela de urgência antes deferida. Deferindo em parte, por quê? Porque os senhores verão, ao longo do texto, que essa lei complementar do Estado de Mato Grosso, número 2, de 24 de maio de 1990, e aqui faltou o número 2, a lei complementar de 24 de maio de 90, ela foi revogada pela Lei Complementar Estadual 16 de 26 de março de 1992. Portanto, essa lei não mais subsiste, então o interesse processual da MB também desapareceu, tendo em conta a insubsistência desse texto normativo. Então, eu declaro parcialmente extinto o processo no que se refere ao pleito de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso, número 2, 24 de maio de 90, dada a carência superveniente da ação. E aí, na cautelar, nós tínhamos aqui, o Supremo Tribunal Federal extirpado a expressão "e desembargadores", porque ela regulava a remuneração de desembargadores, mas agora esse interesse não mais subsiste, porque a lei foi revogada, como eu disse, a lei complementar. E a segunda conclusão do meu voto, estou considerando parcialmente procedente o pleito de declaração de inconstitucionalidade da Constituição do Mato Grosso. Nesse sentido, eu estou votando no mesmo sentido da cautelar antes deferida, já em 1991, para que sejam declaradas inconstitucionais as expressões "que servirá de limite máximo para a remuneração dos cargos do Poder Judiciário", que consta do inciso 21 do artigo 26 da Carta Estadual, e também a expressão "e judiciário", quando o Constituinte Estadual procurou regulamentar no caput do artigo 145 a remuneração, como eu disse, do Poder Judiciário, que é inconstitucional. É assim que eu estou votando, senhor presidente. Portanto, no mesmo sentido da cautelar deferida, apenas não coincidindo integralmente,
porque a lei complementar número 2 do Mato Grosso, de 24 de maio de 1990, foi revogada. Portanto, a única distinção que eu faço no meu voto com relação ao pronunciamento da Corte, que anteriormente foi exarado pelo plenário. É o meu voto, senhor presidente. Todos de acordo? São julgada, confirmada a medida cautelar nos termos do voto do relator. Sim. Portanto, ação julgada parcialmente procedente nos termos do voto do relator. Está encerrada a sessão. Encerrada a sessão plenária desta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014, também vai ficando por aqui esta edição do Direto do Plenário.